tenho algumas super perguntas que vão cair na sua próxima prova. Pode ser que eu diga agora as questões do seu concurso. Fica comigo. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente pode ser declarada pelo STF. E aí, verdadeiro ou falso? Segunda pergunta. A decisão de juízo de juiz de primeiro grau que declara inconstitucional lei ou ato normativo somente produzirá efeito após ratificação dessa decisão por parte do respectivo tribunal de quem? Verdadeiro ou falso? E outra pergunta. O estado de defesa pode durar até quantos dias? Essas e outras perguntas eu vou responder agora no 22º dia do desafio Vade-Mecum, beleza? Tudo bem? Eu sou Paulo Machado, advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador do programa Tropa da Aprovação. Como eu te disse, hoje é o 22º dia do desafio Vade-Mecum. Já fiz 21 dias de resolução de exercícios de 7 matérias do direito e também expliquei informativos do STF, do STJ, súmulas do STF e do STJ. Vamos lá? Querido, é o seguinte... A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente poderá ser objeto de deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal. Verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade, pessoal, se eu estiver falando de controle abstrato de constitucionalidade, aí eu vou pensar só no Supremo Tribunal Federal. Perfeito? A menos que eu esteja falando de controle de constitucionalidade estadual, que não é o caso, tá? Mas é o seguinte... Se eu estiver pensando no controle difuso de constitucionalidade, aí qualquer juiz ou tribunal do país pode dizer que uma lei é inconstitucional. Então, repito, se eu estiver falando em controle abstrato de constitucionalidade no âmbito federal, só o STF pode dizer que uma lei é inconstitucional. Beleza? Agora, se eu estiver falando em controle difuso, aí qualquer juiz ou tribunal pode dizer que a lei é inconstitucional. Beleza? Portanto, questão falsa. Essa questão caiu na prova de tabelião do estado de Roraima. E nós vamos com outra questão desse mesmo concurso. Olha só. A decisão de juiz de primeiro grau que declara inconstitucional lei ou ato normativo somente produzirá efeito após a ratificação dessa decisão por parte do respectivo tribunal a de quem? Falso. Pessoal, falso. Se um juiz declara uma lei inconstitucional, essa declaração de inconstitucionalidade produz efeito de forma imediata para as partes integrantes do processo. Eu não preciso de ratificação do tribunal a de quem? De jeito nenhum. Juiz da primeira vara criminal do Taguatinga disse que determinada lei é inconstitucional. Essa declaração produz efeito de forma imediata para as partes do processo, portanto a questão ficou falsa. Agora vamos para a terceira questão de hoje. E se você está gostando, aperta o botão do curtir e escreve aqui embaixo, desafio Vade-Mecum, beleza? Seguinte, tratando-se de tribunais, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou da maioria dos membros de seu órgão especial, poderá ser obtida a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, pessoal, é a regra da reserva de plenário prevista no artigo 97. Se eu estiver falando de tribunais, não juiz de primeiro grau, se eu estiver falando de tribunais, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei só pode ser declarada pelo plenário desse tribunal ou pelo órgão especial onde houver. Órgão especial, lembrando, ele só pode ser criado nos tribunais com mais de 25 julgadores. Ele terá no mínimo 11 e no máximo 25 julgadores. Beleza? Então cuidado com a reserva de plenário. Realmente, só o plenário ou o órgão especial pode dizer que a lei é inconstitucional se eu estiver no tribunal. Ok? Vamos então para a quarta questão de direito constitucional do desafio Vade-Mecum, dia 22. Bom, quanto à duração ou vigência do estado de defesa, é correto afirmar que o estado de defesa vigora por até 30 dias, podendo ser renovado somente por mais uma vez por igual período. E aí, pessoal? Ele só vigora por até 30 dias, podendo ser renovado somente mais uma vez por igual período. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso?
verdadeiro. Ele pode durar por até 30 dias, podendo ser renovado apenas uma vez por igual período. Ué, Paulo, passou 30 dias de estado de defesa, não arrumou o que tinha para arrumar. Passou mais 30 depois da renovação, não arrumou. Como é que faz então? Aí você transforma esse estado de defesa ineficiente em estado de sítio. Se ligou no movimento? É assim que tem que ser feito. Tudo bem. E vamos para a última questão do desafio Vadimeco de hoje. E se você quiser receber mais vídeos como esse, de forma absolutamente gratuita, e também gravação dos artigos da Constituição um a um até eu terminar a Constituição, cadastre-se num link que vai ter aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube, logo na descrição, ou aqui em cima se você estiver vendo aí pelo Face. Seguinte, o estado de defesa é decretado pelo presidente da República, submetido posteriormente o ato à aprovação do Congresso Nacional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É o que está lá no artigo 136, parágrafo 4º. Cuidado para você não confundir. O presidente, caso ele queira decretar estado de sítio, primeiro ele pede autorização para o Congresso, depois ele decreta. Agora, o estado de defesa é diferente. Primeiro ele decreta, depois ele submete o ato à aprovação do Congresso. Se o Congresso não concordar, aí cessa, nós vamos fazer cessar todos os efeitos do estado de defesa. Se ligou no movimento? Então essa foi a quinta questão de hoje do desafio Vadimeco. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou resolver questões de processo civil e de direito administrativo. Então, se inscreve aí no meu canal e ativa as notificações para você receber por e-mail toda vez que eu gravar um novo vídeo. Beleza? Não esqueça também de curtir a minha página no Facebook, que é Professor Paulo Machado. Beijo no coração, tamo junto, até amanhã!